é um conceito que eu venho desenvolvendo que se chama soberania de dados. E soberania de dados é uma interpretação da LGPD mais generosa e melhor adaptada para o poder público. Então, para que você precisa proteger os dados? É só porque eles são dados privados dos cidadãos? Não. Você precisa proteger os dados também, assim como você tem que tornar os dados públicos e transparentes, porque o interesse público deve prevalecer, você também deve utilizar essa mesma régua para proteger os dados. O interesse público vale profundamente aqui. Então, os dados eles devem ser tratados e devem ser protegidos e devem ser articulados pelo Estado. Então, existe um horizonte aqui que não é o horizonte do acesso, é o horizonte do que é legítimo para o Estado, né? É dever do Estado tratar os seus dados, é dever do Estado cruzar os seus dados, mas também é dever do Estado cuidar para que esses dados não desarticulem os próprios serviços do Estado e não hajam contra os próprios interesses do Estado, e que são os interesses do cidadão. Então, assim, é legítimo ceder as bases de dados da Secretaria de Saúde para as empresas de assistência ou de seguro-saúde? Não é legítimo, porque tendo acesso a esses dados, a empresa teria acesso a muitas informações estratégicas e poderia concorrer ou ajudar a desmontar os serviços públicos ou tornar os seus serviços mais caros ou mais estratégicos. Não, é dever do Estado cuidar para que os serviços sejam mais eficientes. Então ele não pode dar os dados, vender os dados, doar os dados. Mas onde que está escrito isso? Está escrito na LGPD. Então, para resumir, a lei... E para finalizar, né, a lei é uma lei que não fala nem em finalidades, nem em pessoas. Isso é um desafio. A lei não fala sequer, tem algumas menções à palavra cidadão, mas no que diz respeito à cessão dos dados públicos, qualquer ente, seja nacional, seja estrangeiro, pode pedir acesso a um dado público. Quer dizer, existe uma ideia de fixidez do documento público. Se aquilo é público em qualquer circunstância. Então não interessa quem pede. Essa é a lógica da lei. A lógica da LGPD é a lei das finalidades. Como é possível o compartilhamento e o reuso dos dados. É absolutamente legítimo que a gente fale, então, de por que você vai utilizar. Qual que é o contrato que a gente estabelece aqui na hora que eu cedo para você. Você vai usar para quê? É legítimo que você use para essa finalidade que você está aqui citando? Então, a LGPD permite isso, e é assim que ela deve ser lida no poder público, como um convite para se empoderar dos dados, para entender o horizonte político e democrático que está por trás disso, e ela deve ser usada como um convite para pensar a elasticidade e a potencialidade dos dados. E para isso, os estados têm que estar preparados com educação dentro do setor público, mas também têm que estar preparados legalmente para encarar esse desafio. Então é isso, muito obrigado.